Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Finalmente, um vídeo para iniciantes. Tantos amigos e parentes que estão entendendo nada. Esse vídeo pode ser a sua porta de entrada para quem queria entender o fascinante mundo de opções e não sabia por onde começar. O fato é que esse vício começa vendendo uma put. E você vai sair daqui hoje sabendo vender a sua primeira put. O único requisito que eu te peço é você saber o básico de operar ações. Mas mesmo assim, vou começar bem com isso. Foi a apresentação mais difícil de todas, porque empreguei toda a minha energia em tornar os conceitos simples. O que é mais difícil que explicar o avançado, foi o que eu descobri. E você que já sabe mais, está cheio de desenho, e quem sabe não te traz uma compreensão ainda maior dessa operação. Espero que você tenha o mesmo sentimento que eu tive quando entendi esse conceito: entusiasmo e deslumbramento. Aproveite. Venda de put, tutorial para iniciantes. Antes de mais nada, quero dar um conselho para você que está assistindo. Tem muita informação nesse vídeo. E é importante que você consiga avançar e a cada passo você entenda o passo anterior. Então, sempre que você ver um conceito novo na tela, é importante que você pause, olhe o gráfico e tente entender o que está ali. E só continue a avançar a partir do momento que você entendeu aquele conceito, tá? Para eu conseguir colocar tudo nesse vídeo aqui, eu tive que botar muita informação. Na verdade, esse vídeo ele vai ser muito maior do que ele é para você, tá? Porque você vai estar pausando ele para garantir que você absorva cada etapa de informação. Você não precisa ver ele todo de uma vez. Você pode ir vendo ele em etapas, tá? Para garantir que você aprenda os conceitos, tá bom? Dito isso, vamos seguir adiante. Eu vou começar do início, tá? Todo mundo sabe o que é uma ação, pelo menos quem opera já nesse mercado. Você vai ter uma empresa e ela vai emitir ações que dão direito a um pedacinho dessa empresa. Então, você como investidor, quando você compra as ações, você está comprando um pedacinho dessa empresa, ou seja, você é proprietário de uma parte dessa empresa. Esse é o significado de uma ação. Então, o que está acontecendo aqui? Você, por exemplo, vai comprar uma ação da Petrobras. Ela está aqui no tempo 1, custando R$30. Você pagou R$30 por aquele pedacinho de ação. Aí, no tempo 2, ela cresce, vai para 34. Então, o seu patrimônio na Petrobras ele cresceu de 30 para 34. Então, você comprou, por exemplo, 10 quilos de Petrobras a 30. Isso significa, então, que você comprou 300 mil de Petrobras. Mas aí você vendeu 10 quilos de Petrobras a 34. Então, o seu lucro aqui é você pegar o preço final diminuir do preço inicial. Então, você vai ter um lucro de 40 mil nessa transação. E aqui é a mesma coisa, mesmo tipo de raciocínio, agora inverso você tem quando, por exemplo, você comprou uma ação do Banco do Brasil, estava custando 44
e caiu para 41 no tempo 2. Então, você comprou 10 quilos por 44, você vendeu por 41, então, seu prejuízo aqui foi 30 mil, porque 41 menos 44, 30 mil de prejuízo. Se você fez as duas operações, você ganhou 10 mil reais. Tá? Então, esse é o conceito de você operar ações. Então, você está aqui, você comprou uma ação a 30 mil, a gente vai estar utilizando essa réguazinha aqui. Então, começou aqui no 30, passou-se um tempo X e chegou até o tempo final e você vendeu por 34. Repara que entre esse preço aqui que você comprou até o preço final, ela pode ter qualquer desenho aqui, qualquer curva saindo daqui para chegar até aqui. Se você tivesse vendido mais cedo, o seu lucro teria sido maior ainda, porque teria sido a 36. Se você tivesse vendido aqui nesse tempo, você poderia ter tido até prejuízo. Então, dependendo do momento na qual você compra e vende, você pode ter lucro ou prejuízo naquela ação. Tá? Então, para quem compra e vende ação, tem isso na cabeça. Então, vou precisar desse conceito seu aqui. Vamos lá. Como é que funciona, então, uma opção? Você tem aqui a ação, de novo, custando R$ 44,00. Então, temos aqui o tempo 1 e temos aqui o que nós vamos chamar de spot. Então, grava essa letra S, que em inglês é spot, ou seja, aonde está posicionado o preço da sua ação, 44. A opção não é um pedaço do patrimônio da ação. A opção é um contrato de seguro, na qual você vende um seguro. Você não tem a posse da ação. Você está vendendo um seguro. E que seguro é que você está vendendo? Você chega para o camarada e diz, ó, esse camarada, ele tem a ação. Só que você chega para ele e fala, cara, é o seguinte, se a ação cair abaixo de 44, eu garanto o preço. Então, isso faz muito sentido para quem tem ação. Eu falei, pô, que legal. Eu não quero ver meu patrimônio caindo. Eu quero ter a garantia de que a minha ação ela vai custar no mínimo 44. Então, você chega para ele e fala isso, né? Ó, cara, é o seguinte, se a ação cair abaixo de 44, eu compro a sua ação por 44. Então, o cara vai ficar muito feliz com isso. E você vai comprar a ação, então, a 44, mesmo que ela caia. Então, se a ação cair, você paga 44 por ela. E para você vender esse seguro, você vai receber esse prêmio. Agora, uma coisa interessante, né? Se ela for uma ação que você já queria comprar, você teria que ir no mercado e pagar os 44, de qualquer forma. Então, veja só, você vai comprar, você, claro, vai só querer vender seguro de ações que você compraria, que são ações boas. Você vai comprar a ação pelo preço que está no mercado, só que ele vai te dar um prêmio para você comprar dali a um mês adiante. Então, olha que interessante, é como se você estivesse comprando uma ação com desconto. Né? Então, o sinistro é ela cair abaixo de 44. Então, você tem que ter uma assunção, claro, que o mercado é um mercado de alta. Você acredita que o mercado ele vai subir. Você acredita que não vai ter sinistro. Mas, se tiver sinistro, você compraria a 44. Até porque, se você acha que o mercado vai subir, você está achando que está barata aquela ação. Quanto você vai cobrar?
vai depender da probabilidade do seguro a ser exercido. Ou vai depender do que eu vou estar te explicando mais adiante, que é o delta. Quando a ação está ATM, o que é ATM? É quando você contrata o seguro pelo preço que ela está aqui, que é o at the money. Você está no dinheiro, você fez um acordo, um contrato, você não vai precisar assinar um papel, tudo é automático. Você vendeu a opção, você já está com esse acordo feito, tá? Você vai definir, então, o strike. Então, e grava essa palavra, essa letrinha K. K é o acordo, tá? O spot é onde está o preço e o K é qual é o preço que você vai garantir. Nesse caso aqui, o strike é igual ao spot, que é igual a 44. Qual é a probabilidade? O Black-Scholes vai te dizer que a probabilidade da ação cair abaixo de 44 é 50%. E a probabilidade da ação estar acima de 44 é 50%. Porque a cada dia é o que acontece, né? Então, se ela cair para 43 amanhã, por exemplo, a probabilidade de um dia seguinte ela ir acima de 43 é 50 e abaixo de 43 é 50. A cada momento é meio a meio a chance, que nesse caso tem metade de chance de você ser exercido, ou seja, dele querer que você pague os 44 pela ação, independente do preço que ela cair. Então, qual vai ser seu prejuízo se a ação chegar a 41? Ora, vamos supor, então, que a ação caiu para 41. Então, agora o spot é 41 e o strike, o K, é 44. O que vai acontecer? Você, então, vai comprar a ação por 44, porque esse foi o acordo que você fez lá com o comprador. Só que o que você vai ter em mãos tem valor. Custa 41. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar a ação por 44 e depois vai vender por 41. Ou seja, terá um prejuízo de 44 menos 41 pela diferença. Mas é um prejuízo em termos, né? Porque você tem que descontar o prêmio. Ou seja, você comprou com desconto. Então, é assim que funciona. Né? Você, então, guarda isso. Você vai pegar o quanto você acordou e vai diminuir pelo spot, que é o que você vai, de fato, poder vender no mercado. Porque essa ação aqui era do cara na qual você negociou. Quando você é exercido, aí sim você se torna titular daquela empresa. E você pode até optar por continuar com a ação, mas ela vai estar valendo menos. Então, esse prejuízo ele não deixa de ocorrer. Mas é um prejuízo bruto. Na verdade, o líquido ele é menor porque teve o prêmio que você recebeu na hora que você vendeu. Essa diferença aqui entre os dois valores é valor intrínseco, porque, na verdade, é quanto está custando aquela opção. Porque, ora, se você está tendo prejuízo ali, descontado aí depois o prêmio, relativo à diferença entre o K e o S, significa que essa diferença é o que está valendo intrinsecamente a opção. O valor intrínseco é quanto custa a opção no vencimento. Como você vendeu, a posse desse valor é de quem comprou. Então, esse valor, apesar de ter sido a sua iniciativa da negociação, não fica com você. O que fica com você é apenas o prêmio inicial, é o que ele pagou no início. Só que aquele valor ele pode ir crescendo e no vencimento se tornar até maior do que o valor que você recebeu no início. Então, ela tem valor porque dá o direito do comprador vender mais caro. Então, ele tem a posse
de um ativo que está dando direito para ele. No seu caso, é apenas o dever. Tá? Então, se for o caso, para a tela agora para você entender o que eu estou explicando aqui, esse gráfico, o que é o spot, movimento do preço da ação, o que é o strike, o que é o acordo que você fez. Vamos seguir. Então, qual é o seu lucro? O lucro é o quanto você recebeu menos essa diferença entre esses dois valores. Aí você vai dizer, ué, Leandro, mas então se a ação for maior que 44, se a opção sua estiver vinculada a uma ação que vai ser maior que 44, significa que a opção não vai ter valor nenhum, ou seja, vai virar pó. Porque vamos supor que o spot seja 45. Não faz sentido ele querer vender para você algo por 44 que no mercado está 45. Por quê? Porque você vai ficar muito feliz de comprar a 44 e no mercado vender por 45. Então o cara não vai ser burro de fazer isso, né? Porque quem ganharia, então, no final seria você. Então o que acontece? A opção ela vira pó quando o S ele fica maior que o K. Grava isso, tá? Então, o que você quer é o seguinte, você quer que a ação termine mais cara que o strike. E o que é break-even? É um conceito que é importante. Break-even é a partir de quando você começa a ter prejuízo. Ou seja, quando o prêmio ele se torna igual ao valor intrínseco, ou seja, o lucro zera e a partir daqui você começa a ter prejuízo. Então, no break-even, você está no 0 a 0. Fazendo aqui a continha, ou seja, o prêmio você está igual ao VI. Então, pegando aquilo que a gente pegou, que o valor intrínseco é igual ao K menos o S, mas aqui você não quer qualquer S, você quer o S do break-even. Para você descobrir o preço na qual você vai entrar no 0 a 0, você vai pegar o prêmio, que nesse caso aqui você ganhou R$ 2 de prêmio, e ele então vai ser igual ao valor do strike menos o que você quer saber, o valor do spot, o spot do break-even, que vai ser R$ 42. Ou seja, que vai ser aqui. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte: você não tem prejuízo necessariamente quando a ação cai abaixo de 44. Você vai tendo lucro ainda assim. Então, você ainda tem uma margem para estar errado. Olha que legal. Então, até chegar no 42, você ainda está ganhando dinheiro. Porque o que acontece quando está no 43? Você ganhou 2 e teve prejuízo de 1. Então, você ainda está no lucro ainda de 1. Quando está aqui no 2, você teve prejuízo de 2, mas teve prêmio de 2. E quando você está no 41, você teve prejuízo de 3 e lucro de 2. Então, você teve, de fato, prejuízo de 1 aqui. Entendeu? Então, você ainda tem uma margem de segurança. Então, até 42, você ainda está no lucro. Olha como é que é um jogo só de ganha-ganha. E se você está... E é por isso que a sua chance de vencer é mais que 50%. Mas se você está achando bom já, você não viu nada ainda. Veja só, o strike não precisa ser no 44. O strike ele pode ser de qualquer valor, inclusive menos. Olha só. E o VI vai continuar sendo essa diferença daqui para cá. Você não vai ganhar os R$ 2 de prêmio,
Tá? Você vai ganhar menos que os R$ 2. E se o S for maior que o K, vai continuar virando pó. Virou pó, porque ninguém irá vender por 43 se pode vender mais caro no mercado. Não faz sentido. Então, se terminar 44, vira pó. Se terminar 45, vira pó. Se terminar 43, vira pó. Se terminar 42, aí você tem o prejuízo aqui de 1, mas você ganhou já um prêmio maior que esse 1. Olha que coisa incrível. Então, vamos me pagar para comprar mais barato? É exatamente isso. O que está acontecendo aqui que você tem que entender? Tem uma pessoa disposta a te pagar um valor para você comprar mais barata a ação. Eu achei que tinha alguma pegadinha quando eu vi isso pela primeira vez. Você entendeu isso? Que tem uma pessoa disposta a te pagar mais barato do que você pagaria se você comprasse a ação agora lá no mercado? E é por isso que eu falo, operar opções é mais seguro do que você operar ações. Porque você tem menos risco. Você não pode dizer que você tem mais risco do que se você comprasse uma ação. Entendeu por quê agora? Você pode colocar qualquer strike para cá. E quanto menor for para cá, maior é a sua chance de vencer. Maior a chance de não exercer o seguro que você está vendendo. Olha que coisa incrível. Impressionante. É importante que você entenda que cada mês, então, tem um vencimento, você pode estar vendendo, então nós estamos aqui em setembro. Então, você pode estar vendendo para vencimento em outubro, novembro, dezembro, e cada letrinha aqui vai representar o vencimento. Então, você vai identificar a opção pelo ativo, mais o strike, aquele K, dependendo do K, ele vai te dar um número diferente, e também pela letrinha que vai definir qual é o vencimento. Então, você vai, quando entrar na sua plataforma, você vai ver que existe aqui uma lista de strikes. Tá? Qual é o spot, por exemplo? Aqui deve ser aqui Banco do Brasil, 41,08. Então, Banco do Brasil está custando, naquele momento, 41,08. E você vai vender seguro no 39,08, ou seja, você vai garantir esse preço para alguém. Se cair abaixo de 39, você vai comprar por 39. Esse é o sentido de vender put, de vender seguro. E você vai ganhar um prêmio inicial de R$ 1. Se o spot não chegar ao 39, ficar em qualquer canto aqui, para cima, para onde for, você vai embolsar esse prêmio. Tá? Então, esse prêmio é seu, mas pode ser que você tenha que usar ele caso caia abaixo do K. Quando, por exemplo, chegar a 38,08. Chegou a 38,08 lá no vencimento, você vai usar esse R$ 1 para pagar essa diferença. Então, você ainda vai ter lucro se chegar a 38,83, 38,58, 38,33. Você só começa a ter prejuízo no 37 de uma ação que está a 41 agora e que você compraria no mercado a 41. Então, o que eu vou fazer aqui para você visualizar? Está aqui o tempo inicial, está aqui o tempo final. Aí o que vai acontecer? Você quer que fique no verdinho aqui. Mas, na verdade, eu deveria ter botado o verdinho até aqui, né? Até o 38,08.
Mas vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Eu puxei as linhas aqui, porque daqui para cá dá 1. É porque daqui para cá dá 25, mas depois começa a ser 50 a diferença. Então, VI aqui vai ser 1. Aqui o valor intrínseco vai ser 2. Aqui o valor intrínseco vai ser 3. Então, essa linha pontilhada ela vai até o outro lado. Não dá para ver por causa aqui da minha cara. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a curva de um lado para o outro? Um exemplo de uma curva é essa aqui. Então, ela está aqui subindo. Pode ser que ela fique o tempo todo aqui. Aqui ela está subindo entre 0 e 1, ainda está ok. O break-even aqui é no 1. Esse verde tinha que estar até aqui, tá? Mas ela entrou no terreno negativo, acima do seu break-even. Só que quando ela estava aqui no 1, o preço de tela lá que você está vendo não é 1. É mais do que 1. Por que é mais do que 1? Porque nesse momento aqui você não sabe se ela vai continuar subindo. Tem um risco dela continuar subindo. Então, é natural que ela internalize no preço dela um preço maior do que o valor intrínseco. Então, em todo esse percurso aqui, ela sempre vai ter um valor maior que o intrínseco. Aqui vai ser maior que 0. Aqui vai ser o intrínseco mais um valor que vai ser maior quanto mais distante tiver do vencimento. Porque quanto mais distante do vencimento, maior é a incerteza do que vai acontecer. Porque quando ela está aqui no VI igual a 1, pode ser que ela termine no VI igual a 2, no VI igual a 3. Então, talvez ela esteja agora custando 1,5 ou 2, porque a gente não sabe como é que ela vai terminar aqui no final. Então, o preço dela vai ser o VI, que você sabe a todo momento qual é, que é aquela diferença que eu mostrei, mais um valor que é o valor do tempo. E quanto mais distante, maior esse valor, maior a incerteza de aonde vai chegar nessa régua aqui lá no final. Pode ser para cá, virando pó, mas pode ser lá para cima, não há certeza. Então, ela tem esse valor intrínseco. Você repara que você ganhou aqui R$1 e o VI era 0. O valor extrínseco vai caindo no decorrer do tempo, enquanto o intrínseco ele pode aumentar se ela começar a entrar nessa região aqui. Pausa o vídeo e repete o trecho se você não entendeu, tá? Todo esse conceito aqui é importante. Vamos seguir. Agora eu vou fazer o mapa de caminho aqui pelo valor do prêmio. Então, o que acontece? No lado da esquerda tem o valor inicial, que é o valor que você recebe quando você vende a put. E no lado direito você vai ter o valor intrínseco, que é o valor que vai estar valendo a opção no vencimento. Então, aqui nesse caso, você está recebendo 50 centavos para começar a operação. Está aqui em 50 centavos. O que você quer? Aqui que não é que nem a ação que você quer que cresça o valor. Não. Você quer que vire pó. Você quer que chegue lá no final e não tenha valor intrínseco. E você vai ter lucro sendo menor que 0,5. Então, você quer que o valor que você recompra, então a lógica é invertida, né? Você vende para depois comprar. A ação você compra para depois vender. Aqui você vai vender por 0,50 e vai recomprar por um valor menor. Essa que é a lógica que você tem que entender. Entende isso que você vai entender tudo, tá? Então, o que acontece? Vai sair daqui do 0,5 e ela pode ter qualquer curva para chegar até aqui. Ela pode ficar aqui embaixo, no final vir para cá. Ela pode ficar aqui em cima e depois descer. Ela pode ficar oscilando
até o final, ela pode ter qualquer comportamento aqui entre as duas réguas. Aí o que vai acontecer para você garantir ganhos e evitar perdas? Você vai botar barreiras. E a barreira vai ser barreira de garantia de lucro, 50%. Por quê? Porque é metade de 5, dá 2,5. Então, quando bater os 50% de lucro, você vai encerrar a operação. E uma outra barreira é 21 dias, porque o tempo entre as réguas aqui está de 45 dias. Mas você vai criar uma barreira para evitar que os prejuízos cresçam. É uma barreira muito importante para você evitar prejuízo ou até mesmo garantir algum lucro. Tem outra barreira também. Se você quiser ter um lucro maior de 65%, como o que defende a Invest TV, você tem que ampliar um pouquinho o tempo no trade médio. Então, é uma barreira um pouco mais agressiva que você vai estar adotando. Então, vamos a 4 exemplos de movimento. Não acontece só esses 4 exemplos, tá? Pode ser qualquer exemplo. Eventualmente, é uma curva bem rara, que é você já entrar rapidamente no prejuízo, mas é possível de acontecer. Mas, então, quando você tem uma barreira, você já garante que isso não piora, mas ele está caindo, mas depois pode aumentar. Como, por exemplo, acontece aqui. Então, você já evita que a coisa piore do que já ficou. Então, você tem barreiras de tempo para garantir que você não tenha muito prejuízo. Mas a boa notícia é que é raro esse tipo de curva acontecer. Isso aqui é um pouco mais possível. Mas em 80% ou mais das vezes vai acontecer o que eu vou mostrar agora. Que ela trafegar na parte aqui positiva, e mesmo assim você pode ter uma barreira de tempo para garantir esse lucro aqui. Então, você vendendo a 35, você já tem lucro. Ou então você pode bater aqui nas metas de lucro, já garantir metade ou 65%. Tá? Então, essas metas aqui vão ser seus limites para garantir lucro ou evitar grandes perdas. A boa notícia, apesar de que a área aqui parece ser menor, né? Porque eu quis apenas nível didático, mas é muito mais provável trafegar aqui embaixo. Vai ficar mais claro mais adiante. Tá bom? Então, para você vender uma put, o que você precisa decidir? Primeiro é qual ação você vai derivar. Você vai derivar uma ação, vai vender seguro da ação da Petrobras? Você não vai vender seguro da Magalu, porque nenhuma seguradora que se preze venderia seguro de uma Magalu. Você vai vender seguro de uma Petrobras, você vai querer vender seguro de uma empresa de energia elétrica, talvez você queira vender seguro de um Banco do Brasil, e você vai usar as ferramentas que você usaria na hora de comprar uma ação. Você vai vender seguro de uma ação que você compraria. Então, é por isso que é interessante você ter uma bagagem de negociação em ações. Então, qual é a ação que você compraria? Essa vai ser a ação na qual você vai vender seguro. Claro que existem indicadores que aumentam suas chances de você ganhar, mas isso já é um conhecimento mais avançado, tá? O fato é que você vai poder até já vender uma put hoje, utilizando esse racional aqui. Qual ação você compraria? Depois você tem que saber o tamanho da posição. Quantas opções você vai vender? Você pode usar uma mão pequena ou uma mão grande, tá? Então, o que eu vou estar te recomendando? Eu vou estar te recomendando para que você veja o vídeo que eu fiz sobre o Notion.
Lá naquele vídeo, ele vai te ensinar a você saber o tamanho da sua posição. Uma outra forma de você avaliar isso é você fazer o cálculo para decidir quantas ações você iria comprar. Quantas ações você iria comprar? Você pega o valor do K, que é o strike, e multiplica pela quantidade de opções. Esse é o valor na qual você pagaria quando você fosse exercido. É o tamanho, então, da sua posição. Agora, o strike, que é o mais divertido. Você pode usar o histórico e o gráfico para decidir qual vai ser o strike, ou você pode usar a estatística. Então, a partir desse momento aqui, eu vou avançar um pouquinho no conhecimento, tá? Para te deixar numa posição melhor na hora de você escolher o strike. Então, vamos aqui. Então, vamos supor que você goste da empresa Vale. Você acha que o preço de R$ 62 está muito barato, você compraria, é um preço que há muito tempo a Vale não tinha chegado, então você compraria a Vale por 62, só que ela está a 69. Então você vai vender uma put no 62. Olha que legal. Você só vai ter que comprar a Vale se ela chegar no 62. Porque você comeu mosca aqui e não estava, né? Na hora que a Vale bateu os 62, você estava trabalhando. Você queria ter comprado a 62, só que você não pôde. Olha que incrível isso. Então você vai botar um acordo na qual a pior opção, se der tudo errado, é você comprar a Vale por 62. É isso mesmo que você está ouvindo. Se tudo der errado, você vai comprar a Vale por um preço que você estava chateado de não ter conseguido pegar. E se ela não voltar para o 62, você vai embolsar o prêmio. Você também não vai ficar chateado, porque você vai ter embolsado o prêmio. Então, você pode analisar o gráfico, o histórico da ação, para decidir qual vai ser o strike que compensa para você. Coisa, estão te pagando. Leandro, vão me pagar por isso? Vão te pagar por isso. Vão te pagar para você comprar mais barato a um preço que você queria ter pago. Surreal. Tem maluco para tudo nesse mundo. Ou então você pode usar estatística, tá? Você não precisa entender os gráficos que eu vou botar aqui agora, tá? Esse aqui é um pouco mais avançado, mas você vai ver que no canal eu faço muito isso. No canal, eu trago muita pesquisa. E o que essa pesquisa está dizendo aqui? Ela pegou 3 períodos de tempo. Pegou um período de bear market. Então, se acostumem com essa palavra bear, quer dizer urso, porque o urso é um mercado de queda. Você pode pegar o bull, que é o touro, que é o mercado de crescimento, ou pode pegar um mercado misturado, que é de 2007 e 2017. E o strike ele pode ser escolhido em função dos deltas. Leandro, o que é o delta? O delta é a probabilidade da ação chegar até seu strike. Então, tem probabilidade aqui bem pequena, de 5%, de 16%, de 30% ou de 50%. Lembra que eu falei que 50% era lá no meio? Então, o que vai estar acontecendo aqui? A gente vai estar pegando, então, a média do lucro e perda de cada um desses deltas que estão aqui. E olha só, o que você vai reparar? É óbvio que qualquer delta você ganha dinheiro no mercado que está subindo, porque você vendeu uma put. Mas veja que se o delta for muito pequeno, mesmo em mercado de queda, se ganha dinheiro.
bem pouquinho no 16, você perde, e claro, vai perder mais aqui. Ah, Leandro, mas eu não sei se o mercado vai subir ou vai cair. Ótimo, porque na média você sempre vai ganhar. Então, a operação de vender put, ela é sempre vencedora, independente do delta que você vai colher, independente se o mercado vai subir ou cair, porque na soma, você dando chance para que tenha muitas operações, a médio e longo prazo, você vai ganhar sempre, tá? Então, mas aqui você repara que, ó, você ganha mais, mas vai ter muita oscilação para deltas maiores. Então, você que está começando, eu vou te recomendar para você pegar deltas baixos, no máximo delta 16, tá? Segundo estudos da Test Trade, no máximo delta 16. Ah, Leandro, eu quero delta 10 para eu zerar isso aqui. Pega o 10 que vai zerar. Tá, mas 16 já está de bom tamanho, porque é na média que você vai estar ganhando. Tá? Você vai reparar que não tem muita diferença aqui. Começa a ter muita diferença a partir daqui, ó. Tá bom? E outra coisa também pela qual você vai usar o delta 16, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo de uma queda que teve lá no mercado americano de 20%, que foi lá no final de 2018. Está surpreendendo muitos investidores. O que, que acontece? Vamos pegar aqui como se comportou nessa queda, nesse crash que teve lá em outubro de 2018 até depois como se comportou até abril de 2019 em vários deltas diferentes. Olha só como o delta 16 é resiliente. Ele suportou esse período, que foi um período que já estava já indo ruim aqui, e depois manteve a integridade dele. Por isso que o delta 16 é o delta que eu vou estar te recomendando a você vender a primeira put, caso você não saiba ler gráfico, caso você não saiba ler fluxo, caso você não saiba ler o futuro ou você não tenha uma bola de cristal. Tá? Você vendendo no delta 16, você não só vai garantir uma rentabilidade média positiva, como vai te proteger a qualquer queda que você possa ter. E essa tela aqui é a tela final. É a tela que vai te mostrar na prática como é que se monta a operação. Então, você entrou lá no Profit Pro, foi na aba Opções, é meio óbvio, né? A aba Opções, no Profit Pro, clicou nela, ela vai te dar várias opções de ativos, você vai escolher, por exemplo, a Petrobras. Aí, quando você clicar na Petrobras, vai cair nessa grade aqui. O que é essa grade? Do lado esquerdo tem as calls e do lado direito tem as puts aqui. Você vai para a parte das puts, que é o lado da direita. Aí você vai reparar que tem aqui uma coluna de deltas. Aí você vai buscar o delta 16. Bateu aqui o delta 16. Chegou aqui, você vai até o strike, que é 26,77. Aí o que você vai reparar? Vai ter... É que nem você comprar e vender ação. Vai ter uma lista de vendedores e uma lista de compradores. Aqui foi depois do expediente, então não está estreita aqui a diferença. Normalmente a diferença aqui são de centavos, tá? Aí o que eu peguei? Eu peguei o valor do último aqui, que é 46 centavos, que foi a última negociação. Aí você vai clicar aqui na venda. Quando você clicar nesse botão aqui da venda, vai surgir aqui embaixo, então, a put na qual você vai vender, ó, V de venda. Uma put na Petra, aqui o código está 399 porque alterou o strike devido ao dividendo. A série V. E aqui está o mesmo strike que está aqui, ó, 2677.
Aí você vai botar tipo limite e vai botar o preço que você quer, então, vender. E aqui você vai botar o tamanho da mão, a quantidade. Ou seja, equivalente a 1.000 ações da Petrobras. Para você saber o tamanho dessa posição, você vai pegar esse 1.000 aqui e vai multiplicar pelo strike. E é por isso que ele vai te dar essa perda máxima aqui de 26.310, porque desconta o prêmio. Então, o que vai acontecer? O mercado ele vai te pagar aqui R$ 460. E como é que vai funcionar a operação? Muito simples. A ação da Petrobras aqui está custando 31,12, mas você só vai ter que assumir ela se ela chegar no 26,77. Olha quantos por cento isso aqui dá. Qual é a diferença entre 31,12 e 26,77? Vai dar aí mais R$ 3, R$ 4, mais de 10%. Você vai comprar a ação da Petrobras mais de 10% mais barato. E esse é o seu risco. O seu risco é comprar a Petrobras 10% mais barata e eles vão estar te pagando R$ 460 para correr esse risco. Então, se a ação cair até 29,02, virou pó. Se a ação cair até 28,27, virou pó. Virou pó. Virou pó. Virou pó. E tem 50% de chance da ação subir. Virou pó. 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 Ela só começa a ganhar valor intrínseco a partir daqui. Então, você ainda vai ter lucro até esse valor aqui, logo abaixo. Você ainda vai ter um lucro até aqui, porque você ganhou o prêmio. E a partir daqui, então, começa a ter valor intrínseco. Mas esse valor intrínseco, eu vou lembrar de novo, é o valor que está menor do que o strike, que nesse caso, no vencimento, o valor da ação estaria nesse valor de 26,77. Entendeu? Então, na pior hipótese, a ação ela vai entrar para cá lá no vencimento. Mas entenda que por que o risco é menor? Porque o risco é menor porque você teria comprado a Petrobras por 31,12. Você já teria comprado a 31,12 o mês passado e já teria perdido, de qualquer forma, tudo isso. Toda essa queda de 10% você já teria tido um mês atrás, porque você teria mantido na sua mão aquela ação. Entende como você vender put é um jogo que você só tem como ganhar se você comparar a compra de ação? E é por isso que você não vai vender put de ações que sejam ações ruins. Então, aí entra a pergunta final. Você compraria essa ação por esse preço, a 26,70? Então, naquele segundo anterior, quando você tomou a decisão de vender a put, você vai se perguntar, antes de apertar esse botão aqui de virar ordem, eu compraria essa ação por 26,77? É a última pergunta que você vai fazer. Se a pergunta for sim, você aperta esse botão. E tenha consciência que a chance dela chegar até o 26,77 é menos que 16%, mas ela existe. Mas ela existe. Esse vai ser o seu risco que você tem que estar consciente. Leandro, por que você frisa o tempo todo que não pode ser uma Magalu da vida? Porque na Magalu teve gente que vendeu put a 30.
Teve gente que vendeu put a 20. Teve gente que vendeu put com strike 10. E hoje a Magalu está 3. Ok, você teria comprado a Magalu a 30. Você teria comprado a Magalu a 20. Em qualquer caso, seja ação ou seja put, você fez um péssimo negócio. Tem que ser uma ação sólida, de patrimônio líquido próximo ao que está custando o valor da ação. Eu vou estar fazendo um vídeo só para ensinar qual vai ser a ação, não que você vai negociar, mas principalmente as que você não vai negociar. Vai ser o tema do próximo vídeo. Tá bom, gente? Então é isso. Se você não entendeu alguma coisa, volte, porque está tudo aqui, os principais conceitos que você precisa entender. Tá bom? Reveja esse vídeo a quantidade de vezes que for necessário. Foi o vídeo que eu tive mais trabalho de todos até agora. Tá bom? É um vídeo que vai ser muito importante para o canal e como porta de entrada para todos que queiram operar. A partir do momento que você descobre, e essa foi a minha história, né? Porque a primeira put que eu vendi foi na Petrobras, e foi no momento que ela estava subindo sem parar, e eu não sabia se eu gostava disso ou não, porque eu queria comprar a Petrobras. Só que eu botava para vir vender a put, e a Petrobras sempre subia, e eu não conseguia. Então, todo mês eu ficava ganhando prêmio. E ganhando. Aí comecei a perceber, caramba, tem alguma coisa errada com isso, porque eu não tenho ação, eu estou tentando comprar ela e não estão me deixando, e estão me pagando por isso. Todo mês me pagavam. Sei lá por quê. Eu expliquei por quê. Você entendeu. Mas isso me trouxe uma percepção que havia um mundo de ganhos extraordinários a ser explorado. Tá? Essa é a porta que eu espero ter aberto para você aqui hoje. Tá bom, gente? Então, não esqueçam de curtir, me deu muito trabalho, não estou cobrando nada disso aqui, tá? Então, me dê esse retorno, curtindo, comentando, apoiando o canal, entrando lá no Telegram. No Telegram você vai ter muita dica, muita discussão, até aqueles indicadores sendo colocados de uma forma sempre atualizada. Enfim, participe, que você só tem também a ganhar. Você tem mais ainda a ganhar participando do canal do que até mesmo vendendo uma put. Espero que vocês tenham ficado tão entusiasmados quanto eu fiquei quando entendi esse conceito. Tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima.